Alô, alô, alô. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Oiê. Boa noite. Boa noite, boa noite. Ê, obrigado pelo sub. Um ano. Um ano de boa noite, galera. É nóis. Ah, gente, obrigado. Obrigado pelo sub. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje estamos aqui com a nossa voz da consciência. Oiê, E nós. boa noite. Boa noite. Que ela tá aí no chat pra me ajudar com as perguntas, porque eu acho que hoje vai ser intenso. É, eu queria fazer uma noite mais um pouquinho bate-papo e trocar uma ideia a respeito de um dos problemas muito sérios que a gente tem com arte. O fato de como que a gente demora para melhorar e como que esse processo é meio solitário às vezes, sabe? Porque o feedback começa a ficar mais difícil, começa a fica menos fácil de ver para onde que você precisa ir. Começa a ficar um pouco mais complicado da gente só melhorar mesmo, sabe? Tipo, tem um momento quando a gente começa a praticar que melhorar é fácil. A perspectiva tá errada, a anatomia tá errada. E aí, cara, tem um momento que você não é mais tão fácil de ver os erros. Começa a ficar um pouco mais complicado de fazer evolução. Vocês sabem do que eu tô falando? É exatamente, onde é horrível ser medíocre, onde as coisas funcionam, mas não são boas. É exatamente dessa etapa que eu queria falar hoje. Quando a gente dá aquela primeira estagnada, porque aqui, quando a gente chega nesse patamar onde as coisas funcionam, mas não estão boas, perfeito. Yui, obrigado, que frase perfeita. Quando elas funcionam, mas elas não dão boas, a gente chega a gente passa mais tempo nessa etapa do que a gente gostaria. E aí, a gente começa a fazer aquela parte que a gente tem que desenvolver o nosso olho de direção de arte, né? Essa parte de desenvolver a direção de arte é complicada, porque você começa a ter que lidar com um monte de decisões que não tem mais certo e errado. São decisões que você vai tomar porque você precisa tomar elas. Como é que vai ficar estilo? Como é que vai ficar cor nessa peça? Qual a direção dessa peça no geral? Como que a gente vai fazer acabamento? Como que a gente vai fazer sketch? Quais são as... São escolhas estilísticas mesmo. E agora você tem liberdade para fazer essas escolhas. E provavelmente você vai errar todas elas. E aí fica aquela parte em que as coisas funcionam, mas elas não são boas. E esse momento é complicado porque as pessoas que começam a te dar, as pessoas que vão te dar feedback, não sabem mais o que falar. Não, isso aqui tá bom, isso aqui tá funcionando, só não tá nada demais. E essa parte, ela é tão pegajosa, ela demora, ela te envolve, ela te sufoca. E você não sabe o que você tá fazendo de errado. É, é complicado, né? E o pior é o seguinte: pra gente sair dessa etapa, para as coisas começarem a dar certo, o que a gente precisa fazer é produzir e produzir muito. E é exatamente nesse cenário onde a gente está com o mínimo possível de incentivo para produzir que a gente vai. Que a gente encontra esse cenário em que a gente precisa produzir muito, a gente precisa testar um monte de coisa, a gente precisa testar as coisas com afinco, a gente precisa testar essas coisas com vontade no momento em que você sente que nada tá dando certo, você não sabe o que tem de errado e a gente se sente super perdido. Faz faz sentido? Vocês sabem do que eu tô falando? Oi, Rudim! Obrigada, gente. Obrigada pela companhia. É... Esse momento, tá? É nesse momento que entra todas aquelas dicas que o pessoal fala. Deixa eu começar a acertar as coisas aqui, porque eu fiz um sketch pra gente pintar junto. Pra gente. Vamos desenhar? Sim. Bora desenhar. E aí, a gente vai conversando sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem qualquer pensamento sobre isso, manda aí que a gente se entende.
Mas eu tô muito fora da câmera? Não, pera aí. Não, tá de boa. Tá de boa? Uhum. Nós. O meu protetor de microfone está cheio de pelo de gato. Né, Zé? Quem será que é responsável por isso? Mas enfim. Então, tem um vídeo de um cara chamado Will Terrell, que ele tem uns vídeos muito bons. E ele tem uma risada muito gostosa. Esse vídeo não é novo, não. Ele chama People Sketching. Depois eu linko ele lá no servidor pra vocês, a versão em inglês dele. Ele foi um dos primeiros vídeos que eu tive vontade de traduzir, porque esse vídeo eu achei ele muito importante. Ele fala da dificuldade das pessoas pegarem bom feedback. Lula, posso te interromper um segundo? Tu Claro, pode ficar com o microfone mais próximo de ti? eu tô com o microfone mais próximo que eu consigo. Eu espero. Deixa eu aumentar o volume dele aqui. Beleza. Vamos ver se funciona. Mais do que isso aqui, ele vai ficar na frente da minha cara e eu não vou conseguir desenhar. Nesse vídeo, ele fala da dificuldade de conseguir bom feedback, né? E deixa eu ver se tá. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não mexi, não estraguei nada no Streamlabs, não. Obrigado pelo sub. E, cara, nesse vídeo ele fala algumas coisas que marcam a gente pra caramba, sabe? Ele fala a respeito de que no início é muito fácil pegar feedback. É aquilo que eu tava falando no início. O que tá errado tá muito aparente, tá muito óbvio. E aí, à medida que você vai melhorando, você entra nesse estágio em que você não tá fazendo mais nenhum erro, mas as coisas não tão boas. Como é que você pega feedback disso? Quando eu comecei a entrar nesse estágio, eu comecei a entrar numa noia de que eu não conseguia feedback de jeito nenhum. E na época teve um Kickstarter. E esse Kickstarter, uma das recompensas dele era você ter feedback com algum artista da sua escolha. Foi um site chamado Artpact, que ele estava ajudando artistas a cobrarem melhor. Foi um projeto bem legal na época. Infelizmente o site não existe mais. Mas na época foi um projeto bem interessante. E eu lembro que na época eu apoiei o Kickstarter e peguei feedback com um cara chamado Todd Lockwood. E o Todd, ele é um desses caras que foi grande influência na minha arte quando eu era mais nova. Ele é um cara fodão. Foi o cara que fez os dragões de D&D que ficaram super famosos. O dragão vermelho que você conhece, quem fez foi o Todd Lockwood, saca? E o Todd falou pra mim que no nível que você tá, feedback bom não vai ser feedback de graça. Se você quiser feedback mesmo, você vai ter que começar a pagar pelo feedback. E eu fiquei numa situação muito cretina, porque eu não tinha como pagar pelo feedback. Aquela vez, aquele Kickstarter, foi literalmente a única oportunidade que eu tinha de pegar feedback desse jeito, sabe? E isso foi uma das coisas que me incentivou a fazer a mentoria depois. Abrir espaço pro pessoal poder pedir ajuda com esse tipo de coisa, sabe? E pro pessoal que faz mentoria, que tá ouvindo aí, eu acho que isso explica também porque muito dos feedbacks vamos lá, vamos fazer mais. Fazer mais, infelizmente, é parte do segredo, sabe? Produzir é uma das coisas que destrava pra gente, na nossa carreira, algumas decisões, algumas capacidades de observação que a gente não tinha até aquele momento, sabe? E, enfim, de volta ao vídeo do Will Terrell lá. Então ele fala a respeito dessa dificuldade da gente conseguir bom feedback. E essa dificuldade, ela vem muito desse lance que a gente estava comentando. Não são mais decisões de certo ou errado. Agora tá na sua mão fazer o negócio funcionar. E quando tá na sua mão fazer a imagem funcionar, a gente vai tomar muita decisão errada. E parece que nada vai dar certo. E parece que a mediocridade nunca vai sair da gente, sabe? É um processo longo, é um processo demorado, é um processo que ninguém vai ter nenhuma reação de verdade à nossa arte. Começa uma coisa que você posta e ninguém fala nada. E, putz, cara, é muito triste esse processo em que, tipo, olha, mais uma arte da pessoa X. E a pessoa, tipo, legal. Mas ninguém tem aquela reação do tipo, nossa, isso ficou muito legal, sabe?
E, nossa, isso mata nosso ânimo de produzir, isso mata a nossa... A gente que é criado, né, em mídia social, em que a gente espera esse tipo de retorno, pelo menos dos amigos mais próximos, quando a gente começa a entrar nessa zona de silêncio, é muito difícil da gente continuar seguindo sozinho, sabe? Só que esse que é o desafio. É esse o mar que a gente precisa cruzar pra gente chegar do outro lado. Pra gente chegar no lugar que a gente quer. Esse é o preço que a gente precisa pagar. Uma das coisas que sempre me vem na cabeça quando eu tô falando sobre isso é que uma das coisas que me ajudou quando eu estava passando por esse processo foi ter certeza, foi ter lá no fundo da minha mente que essas escolhas eram as minhas escolhas. Eu estava me propondo a ficar melhor em arte. Então, se eu quisesse ficar melhor em arte, era responsabilidade minha. Então, eu precisava fazer essa jornada. Não tem ninguém que vai conseguir fazer essa jornada por mim, saca? Se a gente consegue entender essa parte, que ninguém vai fazer essa parte do processo pela gente, só a gente que consegue trilhar o caminho, fica um pouquinho mais fácil da gente entender que a gente está trilhando o processo. E é aqui que entra aquela dica que vocês provavelmente já ouviram e que ela é importante, de verdade. Mas ela não é uma coisa pro pessoal que tá só começando. Ela é uma dica que ela é pra uma parte um pouquinho mais avançada. Que é aquela parte do confia no processo. Aquela dica, sabe? Do confia no processo. Abaixa a cabeça, vem trabalhar, faz a sua parte, que você vai conseguir os resultados que você quer. Você vai desenvolver o seu olhar, você vai desenvolver seu estilo, você vai desenvolver essas escolhas a ponto delas começarem a ficar boas, a ponto delas voltarem a chamar a atenção, sabe? E aí depois o Will Terrell falava a respeito do quando você tá no outro lado do espectro também, quando você é um artista de ponta, você também tem dificuldade de conseguir feedback porque ninguém tem coragem de falar nada da sua arte pra você. E essa parte eu acho que é uma parte que pouca gente chega lá, mas é um ponto de vista interessante também. É um contraste interessante da situação toda. Ele fala que depois que você chega num certo nível de habilidade, as pessoas só têm coragem de te elogiar. Ninguém tem coragem de te apontar nem os erros mais bobos, sabe? E ele acha que é por isso que passam alguns erros que acontecem de vez em quando saem umas capas de quadrinho com o pessoal com 6 dedos desenhados, saca? E é um ponto de vista interessante também, que a gente coloca os outros no pedestal a ponto de não dar feedback pra eles desse jeito. Poxa, feedback era pra ser uma coisa meio universal, sabe? Não é pra gente dar... Não é pra gente ter medo de dar feedback pros outros. A gente precisa de verificar como que as peças estão lendo pra quem tá do outro lado. A gente precisa de, sabe, olhos frescos. A gente precisa de alguém que não viu a imagem ainda avisar como que aquela imagem tá lendo. E às vezes isso é difícil de conseguir. Mas enfim. Mas faz sentido isso, galera. Eu queria perguntar pra vocês quais são as dificuldades que vocês têm em se manter praticando, em se manter produzindo. Eu queria saber os pensamentos que vocês têm em relação a isso. Tem algum comentário aí, Lau? Ainda não. Ainda não? Perfeito. Porque, O pessoal putz, se identificando com o que você está dizendo. é muito real, né? Essa parte essa solidão que vem com o processo, ela é muito real. E junto com essa parte da solidão, vem essa coisa do... Como é um caminho que só a gente pode trilhar, vem essa parte de solidão mesmo, sabe? Parece que a gente tá sozinho no vácuo. Que ninguém consegue realmente entender o que a gente tá fazendo. E, nossa, é muito difícil, sabe? Eu só queria passar essa mensagem pra vocês mesmo de não desistam, sabe? Não deixem isso tirar vocês do caminho, sabe? Ela é parte do processo, todo mundo tem que passar por isso. Não deixa esse vácuo, não deixa esse silêncio impedir vocês de estarem produzindo, sabe? Por favor. Porque senão a gente não consegue sair dessa etapa nunca. Tem um outro ditado que o pessoal fala em inglês que eu acho muito bonitinho, que é: quando você estiver passando pelo inferno, não pare.
É bem isso mesmo. É uma etapa, sabe? Ela é uma parte do que você precisa produzir. Então, não deixa mesmo te impedirem, te deixarem parar só porque a gente tá, só porque parece que não tá dando certo. Confia no processo, vai dar certo, sabe? Peraí que isso aqui é menos rosa Eu do acho que que a isso. gente fala pouco sobre isso também, então dá a sensação de solidão. Tá A todo mundo gente no fala mesmo bem barco e pouco ninguém sobre fala isso. nada. Pois é. São pouquíssimos materiais que eu encontrei sobre isso. Pessoas que falam sobre isso, eu acho que tem o Lucid Pixel. Tem esse um vídeo do Will Terrell, que é muito bom, sabe? Mas é difícil achar mesmo gente falando sobre essa parte. E, gente, eu vou ver se eu arrumo música pro stream pra quando a gente voltar em fevereiro. Que aí vai ficar um pouquinho mais fácil também de levar adiante. Mas, a mensagem que eu tinha pra vocês hoje era mais ou menos essa. Não, não deixa esse período derrotar vocês, sabe? Não é porque a gente não tá tendo feedback imediato que a gente não tá fazendo melhora. Não é porque o caminho não é mais linear, não é mais só andar pra frente que a gente tá estagnado de verdade, sabe? Fiquem tranquilos e confiem no processo. Vão produzir, vão experimentar. Eu quero muito ver o que vocês vão aprontar como arte. Vocês sabem o tanto que eu gosto de consumir arte, sabe? O tanto que eu gosto de ver arte na minha timeline. Eu sigo muita gente. Eu gosto muito de acompanhar o processo criativo das outras pessoas. Pra mim é sempre um negócio muito foda, sabe? Então, não deixa esse período derrubar vocês do cavalo, sabe? De verdade. Aqui é uma mensagem realmente de segura firme que vocês vão conseguir superar isso, sabe? É produzir mesmo. Confia em vocês mesmos, confia no processo e vamos produzir. Vamos experimentar, vamos fazer mais coisa. Não deixa, não deixa o vazio te engolir, sabe? Inclusive, eu acho que tem um monte de filme e jogo de videogame e um monte de séries que fala sobre essa coisa do vazio e do caos e dessa coisa que tudo consome e não deixa nada no meio do caminho, porque isso é um processo que ele é isso é um estado que ele é muito comum para todo mundo que está envolvido na área criativa. A gente só não sabe muito bem como falar a respeito disso, sabe? Então, tá aqui uma tentativa honesta de botar essas coisas em perspectiva. Eu realmente quero lembrar vocês que isso existe. Vocês não estão loucos, vocês não estão isolados porque isso está acontecendo. Não está acontecendo só com vocês. Não é indicador que vocês não têm talento. Não é nada disso, sabe? Ele é só parte natural do processo da gente estar melhorando como artista. A gente só precisa pagar o preço. Eu recentemente fiz essa eu fui comprar o ingresso do show do BTS pra uma amiga. E foi um inferno comprar ingresso de show, credo, que sistema horroroso. Por que que eu sei quem é? Nossa, cara. Meu Deus do céu, quem que fez design nesse sistema de ingresso, sabe? E depois que eu passei por essa experiência de ter tentado comprar ingresso pra show, veio essa sensação de que muitas vezes o que a gente está passando por arte é tentar comprar esse ingresso, sabe? É tentar pagar por esse ingresso. E não adianta, a gente tem que pagar o preço. Se você quiser entrar lá se você quiser entrar nas áreas legais, tem que pagar o ingresso, sabe? Então, não deixa essa solidão, não deixa esse vazio te ganhar, sabe? Vamos investir, vamos pagar o preço. Que o que tem do outro lado vale a pena demais da conta, sabe? É muito bom quando a sua arte começa a dar certo. Quando você fica mais satisfeito, quando você começa a produzir umas coisas que você tem um pouco mais de orgulho de, sabe? Vai e vem, tá? Não é sempre que a gente vai estar se sentindo orgulhoso das coisas que a gente produz, não. Mas tem os momentos mágicos em que você vai sentar e que você vai produzir e vai dar tudo certo e vai ser muito bom, sabe? Então, vem porque vale a pena. Paga esse ingresso, saca? Vem se juntar pra galera que tá aqui dentro da arquibancada que o negócio vai valer a pena. Posso fazer a pergunta? Pode? Manda.
Sula, eu comprei alguns cursos, mas eles me intimidam demais. Como eu faço para manter algum tipo de rotina quando estou tentando passar por um curso específico? Ah, se você comprou um curso, ele é um curso gravado, você tem uma grande vantagem que você pode fazer esse curso mais de uma vez. A gente tem uma sensação que a gente precisa fazer uns cursos e os cursos precisam ser bem aproveitados, ou que a gente precisa estar pronto para fazer o curso. E às vezes isso faz a gente enrolar para começar o curso até a gente poder aproveitar o curso de verdade, sabe? E não faz isso não, só faz o curso a primeira vez. A gente, se tem uma coisa que eu posso te dizer a respeito do processo de arte, é que a gente nunca aprende as coisas de vê-la uma vez só. A arte é muita repetição, é muito vem aqui e faz de novo, vem aqui e faz mais uma vez. E quando você achou que você já repetiu o suficiente, você tem que repetir mais 3 vezes, sabe? Então, vai lá, faz o curso a primeira vez, e aí quando você falar, putz, eu acho que eu não entendi nada, volta lá e faz de novo. E aí a coisa vai começar a dar certo. A vantagem dos cursos gravados são essas, sabe? Então não tenha medo de fazer esse curso mais de uma vez, não. Faz os exercícios, não é só assistir o trem. E às vezes tudo bem não clicar de primeira e do Aham. nada, 2 anos depois, tu pensa, era Era isso! isso. Nossa, eu tenho os momentos, meus momentos são todos no banho. E tipo, meu Deus, eu sei do que o professor estava falando há 2 anos atrás. É exatamente isso. Epifanias à base d'água. A água pra mim é muito importante, cara. Vou aqui. Sula, Manda. como saber se já estou no feedback difícil ou se ainda só não sou boa o suficiente? Eu não tenho tido dificuldades para ter feedback, mas muitas vezes tenho dificuldade de ver sentido no feedback que eu estou recebendo. Às vezes, o feedback parece ter mais a ver com uma outra visão da imagem do que uma melhora mais objetiva. Se você já tá recebendo feedback sobre a visão da imagem, você provavelmente já, ou você já tá nessa parte, ou você já tá bem próxima dela. Então, só continua produzindo e continua tentando fazer com que a sua visão fique clara. Quando você conseguir passar a sua visão de uma forma clara, os feedbacks vão começar a entender melhor o que você está tentando fazer. É bem por aí. Agora, essa sensação de que será que eu já tô boa o suficiente? Será que já tá no momento? Isso aí é uma coisa que não tem como responder. De se eu posso dar uma dica, tente não se preocupar com isso. Essa pergunta ela não te leva a lugar nenhum. É como se ela fosse como se ela fosse um corredor que não tem porta no final. Não é uma pergunta que vai te ajudar a melhorar. Não é uma pergunta que vai te ajudar num geral, sabe? Então não se preocupa com isso. Só vai produzir. Sula, meu Deus, essa é grande, peraí. Manda. Eu quero muito me tornar artista de jogos. Muito. Tenho 28 anos e já tenho uma carreira, mas desde 2022 comecei a fazer faculdade de jogos digitais. Meu medo é não conseguir me desenvolver e nem conseguir uma vaga em jogos. Tenho feito entrevistas até para estágio e não tenho conseguido. Com isso vem um sentimento de fracasso. O mercado de jogos é assim. Opa, desculpa. O mercado de jogos é mesmo uma possibilidade? Me inspiro demais em você, mas o medo é grande. Olha só. Calma que você vai ter muita oportunidade. Não é uma coisa que você precisa conseguir agora e você não tá ficando velho demais pro mercado nem nada parecido, sabe? Eu só ouvi uma pessoa falar que não foi contratada porque tava muito velha. E falaram isso pro Hiro Kawahara. Vocês têm noção que falaram isso pro Hiro Kawahara, que ele era muito velho para trabalhar no projeto? E o pessoal que falou isso não sabe o puta profissional que perderam, saca? Tipo, não, meu Deus do céu. Você que falou isso pro Hiro, você está errado. é... Então não preocupa tanto com a idade. E preocupe em desenvolver portfólio. O mercado de jogos, ele é muito competitivo, sabe? Ele exige um se vira nos 30 muito grande. Mas a partir do momento que você passa do nível de qualidade que você consegue ingressar no mercado, fica bem mais fácil de se manter lá dentro. Então, vai praticar, vai fazer os exercícios, termina a sua faculdade, que você vai ver que o resto é consequência, sabe? É muito disso que a gente está falando do confia no processo. Tem que praticar mais do que a gente acha que precisa praticar, sabe? Sula, tenho acompanhado as lives pelo YouTube, mas hoje posso acompanhar ao vivo. E aí? Como estudar a finalização de um artista com estudos de cópia quando o artista utiliza photobashing no render final, como
Ana Ah, tem que. Podeorna e o É, Brian Sola. Não sei falar esse povo. Ana P.O. que eu chamo ela, eu não sei falar o nome dela também não. Ana Po. Ana Po. É, o trabalho dela é lindo, né? Olha só, o que você tem que fazer é que você tem que praticar photobashing também. Pega as fotos que você consegue, compra umas fotos. O ArtStation vende umas fotos muito massa. E começa a praticar o photobashing também, sabe? Que vai ajudar. Vai ajudar de verdade. Ah, sai Photoshop. Me deixa trocar o tamanho do pincel. Mas se você quiser praticar finalização com photobashing, tem que praticar photobashing. Não tem como. Não vai ficar igual a referência, porque você não vai ter acesso às mesmas referências que ela teve. Mas você bota do lado e vê se você tá passando por todas as etapas que o artista tá passando também. Sabe? Repara se tá tudo marcadinho, repara se o nível de polimento tá o mesmo, repara se os níveis de contraste estão parecidos, se a cor tá sob controle do mesmo jeito, sabe? E vai fundo. É muito desenvolver o nosso olho de direção de arte, essa parte do processo. Sula, dá pra seguir a jornada até certo ponto sem feedback? Porque sempre chega numa hora que você já sabe o que tem que fazer e só precisa lapidar o diamante. Dá sim. Olha só, não conta pra ninguém que eu falei isso não, porque todo mundo vai te falar que você precisa de feedback o tempo todo. E, de certa forma, é verdade. Mas tem um momento, eu honestamente acredito que tem um momento que você consegue ver as coisas que você não tá sendo bem sucedido aí. E toda vez que eu tava nesse momento, que eu conseguia ver essas partes que eu não tava bem sucedida em, parece que os feedbacks mais atrapalhavam porque eles me tiravam das coisas que eu queria consertar primeiro. Ele bagunçava minhas prioridades, sabe? Então, tem um momento que dá pra gente seguir sem feedback, sim. Só cuidado pra não se perder, cuidado pra não criar vício nesse momento, que uma das coisas que feedback ajuda demais é se a gente tá criando vício ou não, tá? Mas vai correr atrás das coisas que tá te incomodando. Vai ajudar bastante. Hum, É bem esse processo mesmo. Sula, como tomar essas decisões de direção de arte com confiança sem ficar pensando no que é mais ou menos popular, comercial, etc. Não tem muito como, além de aprender a tomar elas. Tem que produzir. Enquanto você não estiver produzindo e não estiver tomando essas decisões, a gente não vai, você não vai aprender a fazer esse processo. Então, vai aprender a tomar, vai aprender a ver o que cada uma dessas decisões influencia no resultado final. E isso você vai ter que fazer produzindo. Então, vai produzir. Não tem como. E essa parte da produção, vale a pena testar as coisas populares também, tá? É aqui que você vai descobrir se essas coisas populares funcionam pra você ou não. Se é o que você tá buscando ou não. Saca? Mas o jeito que a gente fica bom em tomar essas decisões é tomando essas decisões. E é por isso que a produção é tão importante. É por isso que a gente precisa vir e testar um monte de coisa. Testar tudo. Testar aquele jeito de cor, testar colorizado preto e branco, testar pintar direto na cor, testar pintar com mancha, testar pintar com linha, sem linha, fazer splash, fazer quadrinho, testa tudo. Vê o que se encaixa, vê o que funciona pra você. Essa parte é importante. Eu quero mais magenta aqui nessa pontinha do. Sula, eu sou uma pessoa meio caótica. Tipo, eu não faço ideia do que eu tô fazendo 90% do tempo e nos outros 10% eu tô só um eco de coisas que eu ouvi e aprendi com o tempo. Esse tipo de caos assusta as pessoas, eu tô errado em só deixar a vida me levar? Olha, vai assustar principalmente seus pais, eu acho. Seria muito bom se a gente tivesse um plano que a gente pudesse seguir e desse certo. Mas a verdade mesmo é que vida de freelancer depende muito das oportunidades que aparecem, sabe? E. Ah, obrigado pelo sub! Vida de freelancer depende Eita, muito. Shin! Eita, que foi? Eita, Foi nós, o 10? Shin! Obrigado pelo monte de sub! Obrigada! Ah, muito bom. Uh... Vida de freelancer, viu? Ela depende muito do das oportunidades que aparecem. Então, você tá meio refém do que aparece ou do que não aparece.
é um pouco difícil até de planejar o seu tempo livre, porque isso depende do que você vai ter para fazer. E às vezes você fala, vou tirar uma folga, e aí aparece um trabalho que você não pode negar. Às vezes você fala, preciso muito de trabalho, e não aparece nada. E aí você vai ter que pegar esse tempo que você devia estar trabalhando e fazer portfólio, porque é o que te sobrou, sabe? Então, honestamente, essa parte do caos, ela depende um tanto. A parte do caos, ela é... Depende não, desculpa. Ela é inerente da vida do freelancer, sabe? E isso vai assustar as pessoas que não estão acostumadas com esse jeito de trabalhar. Mas não é uma coisa ruim, é uma questão de você se adaptar e você tomar. Tem que ter muita responsabilidade enquanto a gente está sendo freelancer. Você não pode gastar seu dinheiro inteiro. Você não pode contar com dinheiro ou com cliente que não tá confirmado ainda. Você, sabe? Você tem que ter aquele dinheiro de um ano de conta paga na conta sempre. Esse dinheiro nunca pode cair dessa quantidade. E se ele estiver caindo, precisamos de mais trabalho, precisamos de planos B, saca? Faz parte. Então eu não acho que seja uma coisa ruim, não. De verdade. A gente planeja o que a gente consegue e o resto a gente vai dando jeito, sabe? Faz sentido isso? Espero que sim. Sula, vale a pena colecionar artbooks de artistas e franquias favoritas? Olha, como você. Eu não sei se dá pra ver aí atrás de mim, mas sim. Eu gosto muito de artbook, sabe? Cuidado que eles tomam espaço. É só isso que eu tenho pra dizer. Eu gosto bastante. Tem umas coisas que. Tem algumas informações que você só vai pegar em artbook, sabe? Eu gosto. Ah, Sula, aproveitando o assunto de mercado de trabalho, alguma dica em como se sair em entrevistas sem ter sido experiência em projetos grandes? Em quase todas que fiz, eles perguntaram sobre isso e sinto que é um diferencial gigante. putz, olha, tem muito tempo que eu não faço entrevista de trabalho, tá? Então, eu não sei se o que eu vou te falar ainda tá atual o suficiente. Mas o que eu mostrava é que eu tenho facilidade de mostrar e comunicar o meu processo de arte, sabe? É aquela coisa do tipo, não, eu não tenho experiência em estúdio, mas a gente sabe pedir direção de arte, a gente sabe trabalhar em equipe, a gente sabe como é que a gente vai fazer pra gente produzir a peça do jeito que vocês precisam, sabe? Tá aqui meu processo de thumbnail, tá aqui meu processo de sketch, tá aqui a forma como me comunico como diretor de arte. Isso costuma ser mais importante do que necessariamente você ter experiência dentro do projeto. Saber trabalhar em equipe costuma ser uma parte muito importante do trabalhar em equipe. Então, você ser contratado para esse tipo de coisa significa que você precisa ser receptivo a feedback, saca? Eu não sei o quanto que isso é problema ainda hoje em dia, mas quando eu trabalhava em estúdio, a gente teve problema com algumas pessoas que a gente tentou contratar e que as pessoas se recusavam a fazer feedback na peça. Chegava um feedback do tipo, tem que colocar mais amarelo aqui, essa banana não tá amarela o suficiente. Aí o cara virava e falava, não, eu discordo, tá bom o suficiente assim sim, não vou mexer não. E tipo, oi? Moço, o cliente mandou mudar, é pra mudar, saca? Não, mas eu discordo, eu sei mais que o cliente. E isso é o tipo de coisa que é muito bandeira vermelha mesmo, sabe? Você tem que trabalhar em equipe, a imagem não é sua, a imagem é do cliente. A imagem é da equipe, saca? Então vocês precisam demonstrar que vocês conseguem sim trabalhar com esse tipo de coisa. Costuma ser um diferencial bem grande. Mas, de novo, faz tempo que eu não mexo com esse tipo de coisa, então eu não sei como é que tá hoje em dia. Mas o que eu me lembro da época que eu trabalhava em estúdio era bem sobre isso. Esse lance do, não, não vou mudar não, o cliente tá errado. Foi muito chocante na época. A próxima pergunta era exatamente sobre isso, que era, eu sei que não estou no nível Master Blaster, mas eu tenho clientes e às vezes entregando o que me pedem, eu me sinto mal porque poderia ter sido melhor. Só não foi por conta do lugar técnico que estou. Alguma dica como lidar com isso? Olha só, o cliente sabe que ele tá contratando.
tá? Então você tem que agradar o cliente, porque agradar o cliente é bem mais fácil do que agradar a gente mesmo. A gente é muito exigente. Artista é exigente pra cacete, sabe? Então, faz o melhor que você consegue, entrega o que o cliente pediu, se o cliente está satisfeito, o trabalho está pronto. Tira um pouco da responsabilidade também de você estar satisfeito com todos os trabalhos, porque a gente sempre vai ter coisa que a gente queria ter feito diferente, sabe? A gente sempre vai ter coisa que a gente queria ter feito diferente. Obrigado pelo sub. Se a pessoa viu teu portfólio e quis te pagar vendo teu portfólio, é Oh, só pra saber. obrigado. Mas é isso mesmo. As pessoas, elas sabem que elas estão contratando, sabe? Então, foca em satisfazer o cliente. Você vai ver que satisfazer o cliente é muito mais fácil do que satisfazer a gente mesmo. A gente é complicadinho. Artista é um bichinho complicado. Era muito assim que eu fazia em publicidade. O cliente estava feliz, o trabalho está pronto. Eu tenho, inclusive, algumas memórias de guerra dessa época que eu fiz uma peça e a perspectiva estava errada e eu não conseguia ver que a perspectiva estava errada e o diretor de arte do estúdio ficou muito puto comigo. Como que você não consegue ver que a perspectiva estava errada? E eu não conseguia ver mesmo, sabe? E esse é um dos problemas de trabalhar com arte. Quando você não consegue ver, você não consegue ver mesmo. Mas o cliente adorou a peça, sabe? Então o diretor de arte não pôde brigar comigo. E foi só muitos anos depois que eu vi a peça impressa que eu vi que a perspectiva estava errada mesmo, mas foi muitos anos depois. Foi uns bons 3, 4 anos depois. Até, tipo, desculpa, senhor diretor de arte, você tinha razão, eu só não tava conseguindo ver mesmo. E a gente não vai conseguir resolver problema que a gente não tá vendo. Lula, como foi essa jornada de carreira artística antes, numa época em que a internet não era mato? Que a internet nem tinha mato, tá? Olha, então, quando eu comecei minha jornada artística, quando eu comecei minha carreira, eu tava muito desesperada por qualquer trabalho que fosse simplesmente trabalho com arte. Isso é uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem hoje em dia, porque vocês vão ficar presos em algumas oportunidades que elas não são as ideais. Só trabalhar com arte não é um parâmetro bom o suficiente, tá? Mira mais alto, mira num estúdio específico, mira numa posição específica, porque isso vai te ajudar a produzir portfólio, a estabelecer as coisas como você vai querer na sua carreira, sabe? Mas, quando eu comecei, eu não sabia, por exemplo, que existia estúdio de ilustração. Eu não sabia. Não existia Riot, não existia Splash. Não existia nada disso, sabe? Então, quando eu consegui a primeira posição de designer, que em teoria era designer, eu era mais operadora de Photoshop que qualquer coisa, sabe? O meu diferencial era esse, eu sabia Photoshop. E eu fui contratada por um estúdiozinho de jogos no interior do estado de São Paulo, que o lance era saber Photoshop e saber o básico de pixel art, saca? Então foi assim que eu comecei. E, infelizmente, eu acho que eu já contei essa história aqui. O emprego não durou muito porque a gente fazia adaptação de jogo de celular antes de existir smartphone, antes de existir Android e iOS. Lembra daqueles Nokia que tinha o jogo da cobrinha? Lembra que naquela época tinha um monte de celular diferente e cada um deles tinha um sistema operacional? Então, o que a gente fazia é que a gente pegava um joguinho e adaptava ele para ele ter em todos os celulares. Para os softwares serem parecidos, para os softwares oferecidos pela empresa serem mais uniformizados. Então, durante muito tempo o que eu fazia era só isso, era adaptar joguinho de celular de uma tela para outra tela. Gente, é um negócio muito pequenininho. As telas de celular eram 120 por 160 pixels. É o tamanho de um ícone do Windows hoje em dia. É o tamanho do emote, saca? E a gente rodava um jogo inteiro numa resolução daquela. E infelizmente não durou muito porque lançou-se o Android, lançou o iOS. Então, ficou muito mais fácil de rodar o mesmo aplicativo em vários celulares, porque agora eles eram todos compatíveis. Sabe, se tinha um negócio para Android, eu rodava em qualquer Android.
Então, foi aí que eu fui atrás de um estúdio de publicidade. E foi engraçado que eu descobri o estúdio de publicidade por causa de uma treta que estava acontecendo. Tinha uma artista processando esse estúdio de publicidade. Porque ela fazia uns balãozinhos no cotovelo do personagem e ela falou que esse estúdio de publicidade tinha plagiado o estilo dela. E não tinha dado em nada o processo, porque não tem como você não tem como você fazer copyright em estilo, né? Então o balãozinho no cotovelo não era nada que ela pudesse proteger. E a artista tava puta reclamando disso, saca? E eu falei, putz, peraí, existe estúdio de ilustração? Que massa! E aí eu fui lá e entrei em contato com eles e por sorte eles estavam contratando e foi assim que eu terminei em Porto Alegre. E aí eu Graças fiquei, a Deus. né? Foi uma viagem, cara. E aí eu fiquei em publicidade durante 10 anos, onde a gente aprendi muito mesmo nesse estúdio de publicidade, aprendi muito a ser profissional, aprendi a lidar com o cliente, aprendi a fazer feedback, aprendi muita coisa, sabe? E aí lá dentro eu falei, pera, agora que existe a possibilidade da gente... Peraí, gatinho, você não pode sentar no teclado, não. Sem sentar no teclado. Foi lá dentro do estúdio, nesses 10 anos que eu passei em publicidade, que a coisa de trabalhar pela internet começou a ser uma possibilidade real. Aí eu levei uns 3 anos, enquanto eu trabalhava em publicidade, fazendo freela e fazendo portfólio quando eu chegava em casa, para eu fazer a transição para freelancer e passar para a indústria de passar para a indústria de entretenimento depois. Quando eu pedi demissão, eu fiz muita coisa de RPG, fiz muita coisa para aplicativo na Europa, sabe? Fiz muita coisa para estúdio menorzinho na Europa. E aí, eventualmente, eu consegui o trabalho em Hearthstone, que é onde eu tô hoje em dia. Que é o meu principal cliente hoje em dia. Mas acho que esse é o resumão da história toda. A gente vai arrumando os empregos que dá, galera. A gente vai se virando, sabe? A única coisa que eu recomendo mesmo é essa coisa do não. É, não mira só nessa coisa do preciso trabalhar com arte. Mira um pouquinho mais alto do que isso. Porque isso vai te ajudar a focar seu portfólio, sabe? De verdade. Deixa eu tirar esse verde daqui. Sula, tem uma pergunta que tu meio que você respondeu antes, mas. Mano. Quando você precisa de feedback, mas o feedback mais atrapalha do que ajuda. Hum. Só pra reiterar. Quando o feedback mais atrapalha do que ajuda, provavelmente vocês precisam de menos feedback e mais tempo tentando resolver os problemas por conta. Tem esse momento em que você sabe as coisas que você precisa trabalhar em. Você sabe as coisas que estão te incomodando. Você só precisa sentar e achar a solução. É esse momento que vocês precisam pegar e sentar e produzir. E às vezes o feedback ele vai tirar da sua prioridade, da sua ordem de coisas que você queria fazer. Então, não tenha medo de dar uma diminuída de feedback nessa época. E vai produzir, sabe? Vai produzir até vocês sentirem falta do feedback de novo. É Sula, você nóis. teria alguma dica para prospectar clientes? Estou fazendo meu portfólio e queria umas dicas para poder achar trabalhos como encomendas ou até mesmo para empresas. Olha só. Vai atrás da ficha técnica dos jogos que você acha, das coisas que se encaixam no seu estilo. Jogos, não só jogos. Vai atrás da ficha técnica de publicidade. Vai atrás da ficha técnica do livro. Vai atrás da ficha técnica da revista. Vê quem que tá lidando com quem que tá fazendo o outsourcing, quem que tá contratando os profissionais. E manda e-mail para essas pessoas na cara de pau. Oi, tudo bem? Meu nome é esse, eu estou procurando uma oportunidade, tá aqui meu portfólio. Sabe? Não tenha medo de mandar e-mail. É, a gente chama disso de e-mail frio, né? E-mail para pessoas que você não conhece. Manda esse e-mail sem problema nenhum. E quando vocês tiverem peças novas de portfólio, pode mandar de novo. A única coisa que vocês não podem fazer é ficar spamando com as mesmas imagens, tá? Tem que vir com imagem nova sempre. Então, quando você manda um e-mail desse, o que você queima é o seu portfólio. Você tem essas 5 imagens que você mandou a primeira vez, essas 5 imagens não pode mandar de novo.
Quando você tiver mais 3, 4 imagens novas, aí você pode mandar um e-mail novo, sacou? Não pode ficar dando spam nas mesmas mensagens. Mas de resto, tá liberadíssimo pra gente mandar mensagem pra gente que a gente não fez contato antes. É parte do trabalho desse pessoal receber esse tipo de e-mail. Então, não tenha medo de mandar esse tipo de mensagem, certo? Vai fundo. Nós. Falar é fácil, né, Sula? Quero ver mandar o e-mail. Segura na mão do amigo e vai. Xingamento para mim mesma, gente. Como lidar com portfólio? Tipo, eu devo ter várias coisas diferentes para me preparar, mas para oportunidades mesmo, que isso leve muito tempo, ou devo focar numa coisa só e esperar as oportunidades certas? Isso depende. Acho que depende mais de como você se sente confortável daí. Essa decisão é mais pessoal, eu acho. Não tem um jeito. Nada disso que a gente está falando aqui tem um jeito correto de fazer. Nada disso tem um jeito certeiro. Nenhuma dessas coisas vai garantir que vocês vão conseguir oportunidades. Então, provavelmente é o jeito que você se sentir mais confortável de fazer. O importante é fazer, saca? Eu queria muito dar uma resposta um pouco mais decisiva para esse tipo de coisa, mas não adianta. Eu não tenho como prever as oportunidades que vão aparecer para vocês. Às vezes vai aparecer oportunidade de um jeito, às vezes vai aparecer oportunidade de outro. E o que vocês têm que fazer é tentar, sabe? Faz sentido isso? Uhum. Sula, vale a pena pedir feedback quando ainda estamos no sketch? Sim. Às vezes, no sketch, principalmente quando você demonstra que você está disposto a refazer o sketch inteiro, é onde você vai pegar uns melhores feedbacks de direção de arte. Dá pra exagerar mais o ângulo, dá pra mudar a câmera, dá pra mudar um ponto de vista melhor, sabe? Então, muitas vezes, quando você quer feedback dessas direções de arte maior, olhar o sketch, olhar o thumbnail é a melhor parte, sabe? De verdade. Sula, o que você vislumbra para as próximas gerações de artistas? Pergunta complicada. Dor e sofrimento. Pois é, eu acho que eu já tive uma visão mais clara desse tipo de coisa. Eu não sei muito para onde que o mercado vai com esses adventos modernos que a gente teve. A gente teve. Só um instantinho, deixa eu abrir a porta pro gato, peraí. Peraí, filhote. A gente teve a coisa do inteligência artificial, por exemplo. A gente tá tendo muita demissão em massa. A gente tá tendo reestruturação das empresas de tecnologia no geral. Tem muita coisa acontecendo a nível de mercado. É difícil de dizer para onde que a gente está indo nesse momento. Queria também, de novo, ter uma resposta um pouco mais concisa, mas eu não tenho muita certeza de onde que a coisa vai terminar, não, sabe? Eu preciso de mais uns anos para um pouco dessa poeira baixar, para eu ter uma noção um pouquinho melhor, sabe? Eu tô muito partidária da arte tradicional, mas arte tradicional é caro, sabe? A arte tradicional precisa de cliente também. Eu não sei se é. Eu tô muito partidária disso porque é o que eu tô tentando. Mas eu também estou insegura que isso é a decisão correta, entende? Então eu não tenho muito como dar certeza do que vai acontecer. Eu queria poder dar mais certeza. Me dá mais um tempinho para eu ter um pouquinho mais de ideia do que vai acontecer, porque nesse momento tá tudo muito incerto. Queria realmente ter visão do futuro, mas tá difícil. A Shin comentou que ela acredita que os processos contra a inteligência artificial ainda vão mexer muito Também acho. no mundo da arte. Os processos contra a inteligência artificial estão começando a destrinchar o problema do copyright que a gente tinha comentado. Então, eu não sei mesmo como vai ficar essa situação, sabe?
Tem muito caroço nesse angu ainda, gente. Ainda tem muita água pra passar debaixo dessa ponte. E só água suja também. Aham. Ei. Sula, vale a pena ter as mesmas peças de portfólio, tanto no Behance quanto no ArtStation, ou é melhor focar em uma só plataforma? Não, pode ter nos dois. Não tem muito problema ter nos dois, não. O público dos dois é um pouco diferente. Então é uma coisa boa, porque tem um pessoal que só olha o Behance, tem um pessoal que só olha o ArtStation. Então, não, você não tá fazendo nada demais além de expandir o público que vai olhar o seu trabalho, sabe? Então não é uma coisa ruim, não. De verdade. Ainda sobre feedback, para quais pessoas eu posso pedir um feedback mais assertivo? Porque muitas vezes mostro meus trabalhos para amigos e parentes e eles não terem conhecimento em arte, apenas me dizem que está legal, está bonito, mas não apontam onde eu poderia ter É. ido melhor. Não, quem vai te dar feedback assertivo são artistas mais experientes, tá? Um dos motivos pelo qual vale tanto a pena ir nesses eventos tipo Utopia é porque normalmente é onde você tem a oportunidade de pedir feedback para uma galera que tá bem mais experiente do que você na área, sabe? Você vai ter oportunidade de pedir feedback pro Gui Freitas, por exemplo, do Brush Rush, saca? Você vai ter oportunidade de pedir feedback pro Doug Lira. Vai ter uma galera muito foda que vai estar lá parada no salão, que você pode chegar e pedir feedback porque eles estão lá para isso, sabe? Então, normalmente o feedback que a gente precisa são de artistas mais experientes. Os artistas mais experientes são que mais têm oportunidade, mais têm chance de entender o que você está tentando fazer e realmente te ajudar a resolver o problema. Te dá aquele estalo, sabe? Tipo, era isso que eu tava tentando fazer e não tava conseguindo. Então, normalmente é com o artista mais experiente que a gente consegue isso. Às vezes você consegue esse feedback pedindo por e-mail, tá? Mas não é tão comum assim. É mais fácil você conseguir nesses eventos. Esses eventos é mais garantia que você vai conseguir alguma coisa. Aliás, esse último Utopia eu peguei umas coisas muito alto nível, foi massa. Muita gente mandando bem. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui para puxar a orelha do pessoal, porque muita gente não levou portfólio porque não conseguiu portfólio review nas sessõezinhas de portfólio review. Não façam isso. Vocês estão no evento desse, o portfólio tá debaixo do braço o tempo todo. Você teve a oportunidade de falar com a pessoa, você teve a oportunidade de começar a conversa, não tenha medo de pedir portfólio review. Deixa eu te mostrar meu trabalho, saca? Portfólio debaixo do braço o tempo todo. Sula, como controlar a pira de ser empresário do próprio ofício, conseguir grana para sustentar esse mesmo trabalho e ainda tentar melhorar? Meu amigo quer saber. Ah, nossa. Olha só. Quando você estiver trabalhando, que você já tiver emprego, que você já tiver clientes mais estabelecidos, você vai começar a perceber que você não vai ter tempo de praticar. E é no praticar, é no você parar e fazer coisas para você mesmo que você vai melhorar, saca? Vai ter que começar a entrar essa parte do vou fazer cursos, vou fazer portfólio como investimento. Ela é parte do dinheiro que você investe em você mesmo. No caso do freelancer, é parte do trabalho que você não vende para você ter tempo de produzir porque você precisa melhorar. Saca? Então, a nível de empresário, é para você levar isso em consideração como se você tivesse, tipo, comprei uma cadeira mais confortável para o meu funcionário trabalhar melhor. Vou precisar que esse funcionário faça um curso para ele melhorar. E isso aí é parte do investimento, não é gasto, saca? E isso inclui produzir portfólio. Como empresário, você tem responsabilidade de manter os seus funcionários felizes. Felizes e bem alimentados. Então já viu, né? Hum, Sula, grande essa aqui. Por que exigem tanto nível técnico de nós e quando vamos, por exemplo, ler um quadrinho aleatório, nós vemos uns trabalhos bem medianos? Não estou desmerecendo os artistas, mas acho essas coisas me pegam feio.
E isso eu tenho visto desde o quadrinho dos anos 70 até hoje. É porque é o seguinte, ó. Você já viu quando o pessoal fala que você é contratado pelo pior trabalho do seu portfólio? O sistema de produção mesmo, ele é punitivo. Principalmente para quadrinho, você tem que produzir muita coisa em pouquíssimo tempo. Então você é contratado pelo nível mais baixo do seu portfólio, porque na hora que você estiver sentando para produzir, na hora que você estiver lá na chincha mesmo, sabe? Você vai ter que entregar o negócio com um deadline apertadíssimo. O nível do artista que está produzindo o quadrinho provavelmente é muito maior do que o nível que você está vendo nas páginas em si. O problema é que ele teve muito pouco tempo para produzir, para ficar corrigindo e lambendo e aperfeiçoando a página, sabe? Então, essa coisa da produção, do desespero de ter que ficar pronto dentro do prazo, acaba sendo o fator decisivo. Muitas vezes, tá? Os pessoal que contrata acaba contratando gente que entrega as coisas no prazo do que necessariamente o pessoal que tem o trabalho melhor. Entregar no prazo às vezes é mais importante do que o nível técnico. É uma relação de confiança, saca? Que eles te deram um negócio, te mandaram uma bola curva e que você vai ter que pegar e entregar super rápido e entregar um resultado no mínimo aceitável. Faz sentido? Então, a realidade de produção ela é muito diferente da realidade de portfólio. Por isso o comentário de que você é contratado pelo seu pior trabalho, não pelo seu melhor trabalho. As pessoas sabem que na hora da produção, na hora que a coisa apertar, tem uma grande chance que você não consiga manter aquele nível de qualidade. Porque, porra, portfólio, né? Portfólio você tem tempo, você vai polir, você vai passar um tempo ajeitando. Mas quando você estiver na realidade de produção, que você chegar e falar, ó, a gente precisa dessa ilustração aqui em 3 dias, e você tiver que mandar um se vira nos 30, saca? É isso, é assim que a banda toca. E a gente não tem muito como escapar, não. Sempre tenta ter... toda vez que você vê um trabalho que você achou que não ficou bom o suficiente, tenta imaginar, na verdade, como é que foi a situação de produção daquela peça. Tenta não jogar a culpa no artista. O artista provavelmente era o elo mais fraco da corrente que precisou lidar com um prazo impossível para entregar uma parada cheia de detalhe. Principalmente no exemplo que foi dado na pergunta que é quadrinho. Exato. Nossa, quadrinho, cara. A parte que eu trabalhei como colorista sempre era o cara que se ferrava com o prazo. Sempre. Todo mundo atrasava, estourava na mão do colorista de entregar no prazo ainda assim, saca? Então, o pessoal pintando 10 páginas por dia, saca? Olha, é impossível. É um nível assim, credo, sabe? Eu não aguentei o ritmo, não. Sula, e quando é você que dá o feedback, como falar sem a pessoa achar que você está atacando a arte dela? Olha só. ahn, de certa forma, o feedback é um ataque. A pessoa tem que estar. Ela tem que estar aberta a entender isso, que a arte está sendo criticada. É uma crítica, não tem como, sabe? Mas o que você faz é o seguinte, ó, não fale do artista, fala só da arte. Tem uma diferença muito grande. Quando você fala do artista, você está criticando a pessoa. Quando você está falando da arte, você está criticando só a arte. Fala coisas que a pessoa consegue corrigir. Na hora que você for dar o feedback, tenta falar. A minha regrinha interna para dar feedback é o seguinte, ó. Quando eu vou dar feedback para alguém, eu tento falar alguma coisa que a pessoa vai mexer na peça dela e vai melhorar imediatamente, sabe? Tipo, tem que ser alguma coisa que você consiga agir em cima. Se você não conseguir agir em cima, esse feedback ficou muito nebuloso. Eu tava falando que tem uns... Eu tava comentando na mentoria esses dias que tinha uns feedbacks da época de publicidade que o pessoal falava, essa arte não tá tchan o suficiente, ela tem que ficar mais tchum. O que é o arte tchan? O que eu... Sabe, o que eu faço pro negócio ficar mais tchum? Esse tipo de feedback, ele não te serve a muita coisa.
Então, fala sempre do jeito que a pessoa, ó, pega isso aqui e aumenta a saturação, que vai chamar mais atenção para essa área e vai melhorar seu ponto focal. Pega isso aqui e diminui essa mão tá muito grande. É sempre coisas que a pessoa consegue agir em cima. Isso costuma ser os feedbacks que são mais bem recebidos. Se você explicar para a pessoa o porquê que você tá achando que essa mudança vai dar certo, normalmente a pessoa tem um grau de rejeição bem baixinho a esse tipo de coisa. Porque você tá mostrando, tipo, ó, isso aqui, se você fizer desse jeito, vai dar uma melhoradinha. Testa, né? Gentileza, né? É gentileza, exato. Gentileza, objetividade e só dar o feedback se pediram. Por favor, pare de tentar corrigir imagens aleatórias na internet. Obrigada. Aquele pessoal que pega e conserta a arte dos outros na internet não faz isso. Obrigado. Lula, você faz feedbacks para quem trabalha com técnica muito diferente das suas, tipo vetorial ou pixel art? Faço sim, porque a gente consegue. Eu tenho um background de direção de arte que ajuda com esse tipo de coisa. No geral, tem que ver se a imagem tá lendo bem, se ela tá funcionando, o que, que você tentou fazer que não tá dando certo. E é muito daquilo que eu comentei. Às vezes o que a gente quer é uma segunda opinião, sabe? Então eu normalmente atendo esse pessoal na mentoria sem problema assim. É massa. Hum... Alguma dica de como lidar com o vício em dar o zoom? Tenho. Não é a coisa que você queria ouvir. Mas olha só, você vai lá no atalho do zoom e tira o atalho. Tira o atalho do zoom total. Só vem e o botão que dá zoom, tira ele. Você vai ver quando você tentar dar zoom e não funcionar, você vai falar, eu tirei o atalho, não pode dar zoom. Pronto. Só dá zoom clicando na interface. Você vai ver que vai ajudar bastante com esse vício. Mas é traumático. Mas funciona. Então vai fundo. Isso na verdade é para qualquer vício que a gente tiver. Tá girando muito a tela? Tá dando muito zoom? Tá dando muito Ctrl Z? Saca? Tira os atalhos tudo. Lula, sinto que na hora de estudar perco muito tempo procurando referências e acabo não aproveitando meu tempo de estudo. Alguma dica para rever esse problema? Sim, olha só. Faz o seguinte. Para você começar a estudar, tira um dia pra pegar a referência. E aí você vai pegar e vai fazer ou uma pasta no Pinterest ou uma pasta no seu PC. Você vai pegar um lugar onde você vai só pegar coisa que você gostaria de estudar. Pera aí que o gato de novo, pera aí. Tá difícil hoje. Aí você vai pegar essa pastinha, tá? E você vai encher ela só de coisa que você gostaria de estudar. Você vai tirar um dia só pra isso. Quando essa pastinha tiver com uns 20 itens, 20, 30 itens, você sabe que você já tem uma base boa para você estudar, né? Ótimo. No dia de estudar, você vai abrir a pasta e vai escolher uma daquelas referências. Se tiver problema escolhendo, vai num daquele site de sorteador online e bota lá 1 a 30. Ah, saiu 27. Vamos estudar a imagem 27. Era isso. Quando você estudar essa imagem, tira ela da pastinha. E aí você sempre tira um dia de estudo, que é o dia de repor as imagens de estudo, sabe? Quando a pastinha começar a ficar muito vazia. Mas é o melhor jeito. É pré-escolher as imagens de estudo, sabe? Fez sentido? Teve um gato no meio do caminho. Hum. Eu quero. Lula, vale a pena ter uma peça de portfólio que sabemos que não condiz com o nosso nível atual e que tem muita coisa que podia melhorar, mas ela está lá para ter algo para mostrar? Olha só. Se você tiver com um portfólio muito pequeno, menos de 8 imagens, sim. Mas se você já tiver com 10, 12 imagens, não. Mantém 8 imagens bem fortes. Mantém as 8 melhores lá. Sabe? De resto, tira tudo, sem dó.
Mas é uma questão mesmo de quantas imagens você tem disponível. Eu normalmente acho que o mínimo são 7, 8. Se você já tiver 10 imagens, já pode diminuir, já pode começar a tirar as coisas que estão muito velhas, sabe? Assim, mais escurinho. Pelo amor de Deus, gente, 9 e 10, vocês me mandando questão de pergunta. Ai, ai, ai. Bora. Tá na hora. Ainda dá tempo. Lula, você tem alguma dica para quem quer aprender a colorir com gradient maps? Igual alguns artistas coreanos e chineses fazem, o vídeo processo deles é muito complicado para acompanhar. Os tutoriais são todos em coreano normalmente. Você tem alguma dica para aprender a colorir melhor? E também criar os próprios gradient maps? Não, Sim, tem um Marco da vida que faz com gradient Marco. Tem um tem deles que faz isso, né? não, o ArtGerm tem um vídeo tutorial de Gradiente Map em inglês. Gente, me lembra. Marco, não é o Marco Bucci ou o Mark Brunet que tem O um Mark vídeo Brunet tem também? também. Aham. Eu lembro do. Ai, meu Deus. Tem um desses caras que fez as minhas tutoriais. Ele faz uns pincéis de efeito especial. O Geomod 9. Que também tem uns gradientes maps muito bons. Procura o tutorial de gradiente map do ArtGerm. Vou jogar aqui no YouTube ver se eu acho. Obrigado. Esse é o melhor lugar para começar. Ele é super completo e ele é inglês, ele não é coreano. É o How to Add Colors to a Grayscale Painting? Isso. Esse aí mesmo. Muito obrigada, Zi. Muito de nada. E eu vou colocar o do Mark Bruno também. Top, Nós. deu. A gente joga lá no recurso da live depois também. Uh, Tula, boa noite. Eu tô aprendendo a desenhar agora, nunca peguei no papel e uma caneta. Um amigo meu tinha uma mesa e ele me emprestou por uma semana. Depois de ficar Mas. apaixonado, por isso comprei uma mesa também. Agora vai chegar só em março e eu não sei como matar a vontade de desenhar. Não tenho vontade de desenhar no papel. Ah, olha só. Eu acho que papel sim. Eu sei que você não tem vontade de desenhar no papel, mas pega um lápis. Lápis é tão gostoso. Eu tinha que fazer mais lives no grafite para convencer vocês do poder do lápis. Tem muita coisa que você consegue já ir praticando no lápis. Pega um lápis macio, pega um 4B, sabe? E vamos dar uma brincada. Só começa desenhando uns cubos, começa desenhando umas elipses, sabe? Que você vai ver o tanto que é. Papel de impressora. Não precisa gastar muito com papel, não. Mas é muito gostosinho. E março vai estar. O março já tá quase aí já. A gente já tá quase em fevereiro. Espero que chegue logo. Ah, pergunta meio filosófica. Sula, você está saturando de roxo o chifre no seu desenho, na ponta. Qual sua intenção com isso? Que a ponta fique levemente diferente do resto do chifre mesmo. Eu gosto muito dessa ideia da ponta ser um pouquinho mais escura. E eu não tô fazendo tão mais escuro, eu tô só fazendo mais roxo dessa vez. Eu acho que dá pra marcar um pouquinho mais, mas eu acho que fica com volume legal. Sula, como vai? Comecei a estudar render sozinha faz um mês. Está bem devagar meu processo. Você acha que é normal e leva mais tempo ou tem algo errado? Não, calma, um mês é. Você tá começando, calma. Vai levar muito tempo, calma. Vai fazendo os estudos, você vai começar a ver resultado daqui a 6 meses. Então, só vai com calma. Não corre nessa parte do processo. Nesse iníciozinho, gente, o que a gente tem para investir é tempo. Então, dê tempo ao tempo. Investe o tempo que vocês têm, sabe? Não precisa correr com isso de verdade. Sula, tenho muita dificuldade em fazer os cursos. Eu exemplo, o vídeo. Eu, por exemplo, tenho, o vídeo tem 10 minutos. Eu acabo fazendo ele em uma hora porque fico pausando e tentando aplicar o que está sendo dito no vídeo. Teria algum jeito mais eficiente de estudar cursos e vídeos sobre técnicas?
você pode escutar o vídeo, e em vez de você tentar ir testando as coisas do vídeo, você fazer anotações. Pega um caderninho e começa a tirar nota mesmo, como se você estivesse assistindo uma aula. Vê se isso ajuda a fixar esse tipo de coisa. Mas honestamente, esse jeito que você tá fazendo, de ir ouvindo o vídeo e de assistindo o vídeo e já ir testando, não é um jeito ruim de praticar, não. Leva tempo, mas de novo, tempo é o que a gente tem no início. Então, é um jeito bom de começar a estudar. É muito melhor você fazer desse jeito do que você só escutar o vídeo, só assistir o vídeo e não fazer os testes. Então, não é um jeito ruim de estudar, não, tá? Por mais que pareça que leva tempo. Gente, olha só. Deixa eu bater nessa tecla de novo porque ela é importante. O pessoal, quando eu vejo o pessoal começando, principalmente o pessoal que não está acostumado com render ainda, eu vejo muita gente achando que gastar 6 horas numa peça é muito tempo. O pessoal tipo, nossa, passei um dia nesse desenho, levei 7 horas. Gente, 7 horas não é nada. Nas cartas de Hearthstone, às vezes leva 30 horas pra ficar pronto. 30 horas é uma semana de trabalho, é 8 horas por dia, tá? 4 dias por semana, 8 horas por dia pra dar 30 horas. Então, não deixa essa coisa do tipo, acho que gastei muito tempo. 1 hora não é muito tempo, 1 hora é um tempo bom. Principalmente se você absorveu mesmo o que o pessoal tá tentando falar no vídeo. Então, não deixa isso... Não deixa essa percepção de que precisa ser mais rápido, de que precisa ser 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, realmente influenciar. Investe o tempo que vocês precisam investir. De verdade. Lembrar vocês que tem ilustração de 100... Ilustração da Riot são ilustrações de 120 horas. Tá? Eu sei que tem um videozinho 1 hora ali no YouTube, mas eles são, em tempo real, 120 horas para uma ilustração daquela ficar pronta. Lembrem-se disso. Pensar também que são 10 minutos de aula e 50 minutos que tu tá praticando a aula, tá tudo bem. Exato, tá tudo bem mesmo, sabe? Um período da faculdade tem 50 minutos, tá tudo bem. Exato. Sula, não aguento mais estudar fundamentos. O que eu faço para não surtar de tanto desenhar cubo em perspectiva? Vai produzir! Vai desenhar as coisas mais divertidas. Gente, olha só. Por mais que a gente tenha que praticar, a gente tenha que passar pelas partes de fundamento, a parte em que você aplica, que você vai desenhar o personagem de cabeça, que você vai praticar o render, que você vai fazer umas coisas mais divertidas, é prática também. Não precisa ficar só no cubo para sempre, não. Pode vir, pode começar a brincar de fazer umas coisas mais divertidas. De verdade. Pode vir fazer uns personagens, pode desenhar o pessoal fazendo o Goku dando socão na câmera, saca? Vambora. É prática igual. O que não pode deixar de fazer é ficar só no Goku. Entendeu? O Sula não é Goku mais hoje em dia. Hoje em dia é o Saitama. Não, o Saitama também não, é Nishu. Qual é o anime da moda, Zi? É o Gojo, não pode fazer só o Gojo, nem só o carinha do Chainsaw Man. O carinha do Chainsaw... como é que é? Denji? Isso. Ai, a máquina. Não pode só desenhar Power. Exato, não pode só desenhar Power, exato, Ah, se perfeito. desenhar Power, me avisa. É nóis. Tô ficando velha. Sula, como superar a falta de ânimo causada por ouvir de pessoas que você só desenha, não tá vendendo, vai vender seu desenho, sendo que você tá fazendo os desenhos para ter portfólio? Olha só, as pessoas que estão te enchendo o saco em relação a isso não são artistas, são. As pessoas. Batimentos. Pois é, a família, não é? As pessoas não sabem como é que funciona. Eu vou dar um exemplo meio tosco aqui, mas eu acho que ele vai ilustrar bem o ponto. Imagina você ter que explicar para sua família que você é streamer ou que você é youtuber. Você acha mesmo que a mãe de alguém vai engolir um negócio desse, que você tá fazendo isso por trabalho? Pelo menos, ilustrador, a gente tá dentro do esquema de freelancer. Com o tempo, quando começar a cair os trabalhos, vai fazer um pouco mais de sentido a forma como você está trabalhando. Mas explicar essas coisas de influencer para pais é sempre um desafio, tá? Então, o que você vai falar para esse pessoal é isso. Eu estou tentando, tá no caminho. Estamos trabalhando. É isso. E de resto, eu explicar que leva tempo. Olha,
Eu não sei se ajuda também, tá? Quando eu vou nesses eventos, não foi uma ou duas vezes que eu falei com os pais das pessoas nos eventos, porque o pessoal veio perguntar pra mim como é que era trabalhar. Porque eles estavam preocupados que o filho queria ser artista e não entendia como é que funcionava o esquema do mercado. Então, outra coisa que vocês podem fazer é isso: ver um artista mais experiente e falar: toma, mãe, conversa aqui com essa pessoa que ela vai te explicar tudo. E aí você fala: não, moça, olha só, eu pago meu próprio aluguel, saca? Eu pago as minhas compras do mês, pago minha comida. E isso tudo com um desenho, dá certo. Entende? Também funciona. Já fiz esse tipo de coisa também. E sei lá, lembra de se autopromover, porque às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo e acha que ninguém vai querer a nossa arte. E É aí a gente só verdade. não se vende. Então, E se as se pessoas vende não um souberem que pouquinho. tá vendendo, não vai vender mesmo. Exatamente. Perfeito. O não Bora tu já fazer. tem. Bora pegar os comichos. Eu quero fazer um cantinho nessa boca aqui. Ela tá bonitinha, tá carnudinha, mas tá sem cantinho. Tem mais pergunta aí? Alguém perguntou como se divulgar só. Rede Ah! social. Ah, meu Deus, com cara de pau. Com óleo de peroba e cara de pau, entendeu? Mostrar É. móveis. Aham. Ai, obrigado pelo sub. Ah, Zi, você tem alguma dica sobre isso? Eu vou falar de mídia social, vou falar de postar no Reddit, vou falar dos Foi o que eu e-mails frios de falei novo. antes. Foi o que eu falei antes de tipo assim, descobre o nicho que tu quer Uhum. trabalhar. Se é furry, se é D&D, Final Fantasy XIV, tem uma demanda grande por commission também. Se é galera que gosta de fazer roleplay sozinho. Descobre o teu nicho e vá atrás de onde eles estão. E Se é no vai atrás da DeviantArt, comunidade. se é Reddit, se é grupo do Facebook, se é Twitter, Perfeito. Discord. Busca. Perfeito. Vai atrás da comunidade. Que vocês acham as commissions, de verdade. Sula, fui demitida e decidi investir em ilustração. Vendo que os estudos levam muito tempo, acha irreal conseguir o primeiro emprego na área em até 6 meses. Só consigo me bancar por esse tempo. Depende do nível que você tá nesse momento. Mas não é real, não. Mas vai atrás de commission logo. Já começa a prospectar commission. Enquanto você tá fazendo os portfólios, já vai atrás de commission já. Que vai aliviar a barra de quanto tempo que você vai conseguir ficar, sabe? Conseguir Hum, um stream de commissions já vai ajudar bastante. Sula, existe um padrão para desenhar cenários urbanos? Sempre que estou desenhando cidades, etc., acabo caindo no clássico das caixinhas de leite. Não sei se estou indo no caminho. Tem um vídeo do Ethan Becker falando sobre o processo dele de como que ele faz o cenário para aquele show Invincible, saca? Aquele do Amazon Prime. É, Esse vídeo é muito bom. Ele fala como é que ele faz para pegar referência, para os cenários ficarem mais acreditáveis. Sabe qual vídeo que é, Zi? Não. Pera aí que eu acho que ele tá lá na mentoria. Qual o nome? Eu busco aqui. É o do Ethan Becker. É o de o processo de cenário. Ux. Tá dentro da pastinha de cenário lá. Hum. Eu acho que tá de perspectiva, inclusive. Pera aí. Achei! Achou? Perfeito, obrigada. Que esse vídeo é muito bom. Dá uma olhadinha. O Ethan Becker é designer de cenário, saca? Então dá uma olhadinha nas coisas dele também. Mucho thank you. Deixa eu botar um brilhinho nesse olho, né? Que ele tá. Ele veio no Utopia, sim.
Ele veio na Utopia, sim. Foi esse cara mesmo. Sula, como vencer o dilema se valorizar e vender pouco versus vender mais barato para vender mais quando se é um artista menor? Uh, olha Meio só. termo. É meio termo. O que você vai fazer é o seguinte: você vai dar uma experimentada nos preços até você encher todos os seus slots de commission. Quando seus slots de commission estiverem enchendo com frequência, aí você aumenta um pouquinho o preço. Aí você continua oferecendo commission até os slots de commission encherem de novo. E aí você sobe o preço de novo. Mas tenta achar esse meio do caminho onde você tem esses slots de commission e, tipo, tão pegando todos quando você abre, sabe? E na hora de divulgar, dá uma mentira. Diz que tu tem 5 e 2 já estão ocupados. É sério, gente, a galera fica nervosa da coisa da edição limitada. Sula, a pergunta assim, ó, imprescindível para terminar a live. Bora. Bis branco ou bis preto? O pessoal gosta de treta, né? Gente, eu sou gorda, bis, sim. Todos. Bis, todos. Bis quero. Bis quero. De óleo, qualquer um. Até aquele esquisito de limão era bom. Até aquele esquisito de limão era bom, exatamente. Cara, bis é muito bom. Bis é uma das coisas que toda vez que eu vou pra gringa, eu levo pros amigos gringos porque eles sempre adoram. Bis é sucesso. Esquisito de peculiar, gente. Não é bullying com o bis de limão. Ele era edição limitada, ok? Ele era edição limitada, exato. Sula, estão pegando pesado agora nas perguntas de extrema necessidade. Manda. Ai, meu Deus. Pão de queijo puro com linguiça ou com pernil? Oh, meu Deus do céu. Pão de... Gente, eu sou casada com mineiro. Vocês não me fazem essas perguntas, não. Eu Pão sou de queijo com casada com mineiro. requeijão. Pois é, pão de queijo, sim. O meu favorito, na verdade, é com requeijão. Aí, Sula, viu só? Eu acho honesto, eu acho justíssimo. Mas, manda. O chat tá muito engraçado, só desculpa. Com goiabada também, Com pô. goiabada também é Putz, sucesso. Nossa, vou dar o meu esquisitão aqui pra vocês, tá? Mas lá pão vem. de queijo com açúcar puro também é muito bom. Ok, pronto. Agora já podem me julgar. Agora pode desligar a live, né? Agora que eu soltei a bomba, né? Credo, Sula. É bom, cara. Juro pra você. Açúcar cristal ainda que fica crunch. Caralho, Sula. Agora vocês sabem do meu segredo. O chat tá muito maravilhoso. Deixa eu voltar aqui pra câmera principal. Pera aí. Sula cancelada em live. É normal, eu juro. Eu, como mineiro, estou julgando. Pão de sal com açúcar. Pode. Credo, açúcar. Meu Deus. Açúcar, cara, eu tô falando pra vocês, é bom. Olha só, confia. Como é que é? Ligando pra polícia de Minas Confia, né? Gerais agora. Nossa, feijão com leite condensado eu não vi ainda não, meu Deus do céu. Eu já sou. Eu já Doce de sou. leite com presunto. Ai, meu Deus. Essas são estranhas. Nossa, mãe do céu. Estou ligando pra polícia de BH agora. Oh, não! Vão levar. Será que vão levar meu marido também? Ele que me dá. Ele que me dá enable nessas coisas. Pão de queijo com doce de leite é muito bom também. Gente, a gente é tudo lariquento, sim. É nóis. Muito bom. Gente, mas sim, feijão com macarrão também, que normalmente costuma ser a outra opinião complicada que eu tenho, entendeu? Eu como feijão com macarrão. Eu gostava tanto de ti, Silvio. Poxa, Zi, não desista de mim. Mas o feijãozinho com miojo ali é um negócio brabo, cara. Eu gosto bastante. Feijão é tipo molho. Pois é, pô. É isso aí. Não.
Pronto. Agora que a gente terminou da discussão importante, olha, eu super apoio. Mas, gente, espero que a live tenha sido útil. Quebrando o clima da live, sério. Exato, obrigado. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Deixa eu avisar que a gente vai... eu vou tirar folga nessas próximas 2 semanas. Eu vou viajar. Então, semana que vem não tem live e na semana depois dessa não tem live. Mas aí a gente volta e a gente vai começar o nosso processo de ilustração. Certo? A gente vai fazer uma ilustração completinha aqui do início ao fim, desde os thumbnails, sketch. A gente vai começar o projeto direitinho. Então, se preparem aí que a gente vai voltar e vamos votar em thumbnail. Vocês vão me ajudar a fazer esse trem. Bora! Então, gente, boa noite pra vocês. Beijo. Até daqui a 2 semanas. Quer fazer uma raid? Vamos lá visitar a Guirriga? Pode ser. Pode ser? Vamos lá. Ela tá mandando benzão nas ilustrações dela. Bora. Boa noite, princesos. Boa noite, gente. Até daqui a 2 semanas. Beijo. Comporta.